Bom dia mais uma vez aos nossos amigos, irmãos, colegas de trabalho aí que nos acompanham aqui nas redes sociais. É um prazer cada manhã poder estar aqui com vocês. Estamos aqui no YouTube com a série Precisa-se de Intercessores. E eu entendo que é importantíssimo falar sobre isso. Deus me colocou essa ideia na cabeça, porque intercessão é tudo que nós precisamos nos dias de hoje. Lá no começo, já no primeiro vídeo, eu havia dito isso. As pessoas estão me ligando e me pedindo para orar, interceder por elas, por diversos problemas, e agora todos querem oração em favor da eliminação do coronavírus. Então estamos estudando esse tema precioso aqui, e você vai entender em cada postagem a importância desse tema para a sua vida, para a vida da sua família, de todo um planeta inclusive. Falamos aqui sobre os primeiros intercessores e colocamos aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos, a logística celestial para interceder em seu favor. Com que propósito? Livrar você da morte eterna e lhe dar condição de outra vez usufruir da vida eterna. Essa é a finalidade dos primeiros intercessores. Mas Deus automaticamente precisava de intercessores humanos. Ninguém melhor do que humanos para lidar com humanos. E aí Deus vai contar primeiramente com Adão e Eva, porque eles pecaram e precisavam de alguém que, entendendo a situação, pudesse agora interceder diante de Deus. E eu volto a dizer, o intercessor humano aqui não é aquele que tem méritos, mas é aquele que aponta para quem tem méritos. Essa é a função do intercessor humano. Então Adão e Eva agora teriam que contar a história para todos aqueles que passassem por eles. Todos os seus descendentes diretos agora que viriam, os indiretos viriam, outros descendentes também. E Adão, vivendo 930 anos, ele teve oportunidades várias, múltiplas, de dizer às pessoas a situação em que eles estavam como origem, a situação que chegaram e a situação que poderiam voltar. E aí Adão tinha a responsabilidade de, como intercessor de Deus, passar toda essa situação para eles. Ao mesmo tempo, pleitear diante de Deus o perdão pela sua falta de todos aqueles que, como consequência do seu próprio pecado, estaria agora que lidar de uma forma desvantajosa no grande conflito entre o bem e o mal. Pois bem, Adão agora tem os seus filhos e ele começa a ensinar isso para os seus filhos. Eu consigo imaginar pelo relato bíblico que à medida que seus filhos vão crescendo, vão tomando consciência de fatos, já na tenra idade os filhos veem o pai oferecendo sacrifícios no altar. E cada vez que eles ofereciam, os filhos perguntavam: pai, o que significa isso aqui? Por que o senhor mata cordeirinhos tão inocentes? E ele tinha a oportunidade de repetir essa história volta e meia para Abel, para Caim e para todos os outros filhos que vieram após esses filhos aí. Dois filhos vão se destacar aí. Eu estou chamando a atenção dele na sequência dos intercessores bíblicos, porque aqui tem um fato importantíssimo e relevante para a sua vida e para mim e para de todo mundo que vive no planeta Terra. Os dois sabiam o porquê do sacrifício, sabiam que tipo de sacrifício tinham que colocar no altar e sabia que para que a intercessão tivesse valor havia necessidade de eles reconhecerem-se como pecadores e apresentar a única solução para o seu problema: oferecer um cordeiro no altar. E o papai Adão já havia explicado para eles que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Chegamos então em Gênesis 4. E quando você chega em Gênesis capítulo 4, você vai ver a história de Abel e Caim. Se destacam, são os filhos mais velhos de Adão, melhor dizendo. E também vai acontecer o primeiro fato inusitado na Terra, que é o primeiro homicídio. E por que ele acontece? Vamos à história. A Bíblia diz que nasce Abel e Caim, um é lavrador, Caim é o mais velho. Abel, ele é pastor de ovelhas. E num determinado momento os dois vão oferecer sacrifícios a Deus.
Quando você lê o relato de Gênesis 4, eu peço a você que faça isso na sua Bíblia. O tempo aqui não nos permite ler todo o relato, mas é bom que você leia. Eu tenho aqui anotações, eu tenho aqui frases que eu sublinhei nesse capítulo, que eu separei de forma especial, porque é importante que eu conheça esses detalhes do texto sagrado aqui. Então os dois oferecem o sacrifício. E aí o texto sagrado diz que um ofereceu o cordeiro, o outro ofereceu uma verdadeira salada no seu altar. Havia uma diversidade de frutos ali, porque Caim, sendo lavrador, ele aprendeu a cultivar diversos frutos, e aí ele fez uma salada no seu altar. Acontece que o texto sagrado diz que Deus agradou-se de Caim e desagradou-se, agradou-se de Abel e desagradou-se de Caim. O semblante de Caim descaiu. E é interessante isso, tá? Porque geralmente quando a gente é contrariado, quando alguma coisa nos abate, quando a doença chega, quando a condição financeira não é boa, o nosso semblante já demonstra isso. As pessoas que chegam perto, escuta, o que está acontecendo de errado? Você é uma pessoa alegre, extrovertida, você nasce, o que está acontecendo de errado? E Deus vai conversar com Caim. Caim, por que você está com o semblante desse jeito? O que te preocupa? Caim havia feito algo de errado. Deus tenta argumentar com ele antes mesmo dele fazer esse algo de errado. E os versos antes você percebeu o argumento de Deus, ele vai dizendo: se você fizer as coisas boas, bem lhe irá. Mas se você não fizer as coisas corretamente, o mal jaz à porta, o pecado jaz à porta. Então por que fazer as coisas erradas? Caim, então, ele chama Abel para uma conversa à parte. Depois da conversa com Deus, depois de ter oferecido o sacrifício, ele chama Abel à parte, e nessa conversa com Abel, de forma dissimulada, hipócrita e agora demonstrando rebeldia por aquilo que Deus havia falado, ele vai matar o próprio irmão. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Sabe, queridos, às vezes eu vejo pastores do púlpito de outras denominações dizendo o seguinte: e Caim ofereceu uma oferta boa para Deus, o pecado dele foi matar Abel. Eles não se concentram no erro de Caim oferecer uma oferta que Deus não pediu. Por que Caim ofereceu aquela oferta? No templo de Salomão há ofertas de cereais que podiam ser oferecidas, mas ali não. Essas ofertas ainda não haviam sido especificadas nem regulamentadas. Apenas uma oferta, que era o derramamento de sangue. Por que Caim ofereceu aquela oferta? Aqui é onde entra toda a humanidade, e ela se divide agora em dois grupos. Aqueles que, como Abel, vai fazer aquilo que Deus pede, e aquele que, como Caim, quer apresentar-se diante de Deus do seu jeito e quer simplesmente que Deus aceite. Você já parou para pensar sobre isso? Aqui começa aquilo que nós chamamos de justiça própria. Deus estabelece a sua justiça, como ela é executada. Olha, alguém morreu, alguém pecou e alguém tem que morrer. Caim chega para Deus: por que alguém tem que morrer? Ninguém precisa morrer aqui. Frutas e legumes não têm sentimentos. Então, se eu pôr essas frutas no altar, ninguém vai chorar. Nem eu choro por matar um cordeiro, e nem o cordeiro vai sofrer com a sua morte. Essa era a forma de Caim interpretar as coisas. Mas o que Deus havia pedido? Um cordeiro. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E justiça própria. O texto sagrado diz que, como consequência disso, Caim vai e mata o seu próprio irmão Abel. Porque as pessoas sem justiça própria, qualquer pessoa que atravessar o seu caminho e lhe ensinar ou tentar ensinar algo contrário àquilo que ela acha que é verdade, na maioria das vezes as pessoas se tornam inimigas da outra. Não matam mais com punhais, com armas, mas às vezes mata a reputação da pessoa que está do outro lado. Começa a separar amigos dele, porque eles acham que essa pessoa é uma péssima influência. Olha quantas implicações do que Caim estava fazendo. Caim errou, e errou feio. E, queridos amigos e irmãos, hoje nós temos dois grupos de intercessores na terra. Aqueles que fazem parte do time de Abel, de Adão e de Deus, colocam no altar aquilo que Deus pediu. E Deus pediu no altar sangue de um cordeiro.
Esse sangue nós já vimos, representa Jesus Cristo. Isso quer dizer que se você quer perdão para os seus pecados, você precisa recorrer ao único meio provido pelos céus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você apresentar-se diante de Deus com as suas próprias obras, com a sua criação de justiça, Deus já não vai lhe aceitar, só por causa disso. Isso não sou eu que estou dizendo, é Deus, Ele é Deus. E sendo Deus, a prerrogativa de fazer lei e exigir obediência é dele, não é sua. Você e eu podemos escolher apenas obedecer ou não, fazer como Ele quer ou não. Você nunca vai poder escolher as consequências. Caim, cheio de justiça própria, ele não atende às reivindicações de Deus e continua querendo oferecer o seu sacrifício da sua maneira. Mas como tem alguém que faz da maneira de Deus, fala, é fácil. Eliminando esse, eu elimino esse tipo de intercessão ou de intercessor. E aí fico eu, Caim, como o supremo intercessor. Afinal de contas, eu sou o irmão mais velho. É eu quem devo ditar as regras aqui agora. Não, nunca foi assim. Sabe, queridos amigos e irmãos, há líderes ditando regras que fogem ao conceito bíblico. É por isso que há cerca de 42 mil religiões no mundo. Porque cada um vai para a Bíblia, cria o seu dogma, cria a sua regra e diz, só vai para o céu se seguir a minha regra, o meu dogma. Ele cria a sua tradição, a parte da tradição bíblica. Eu estou estudando sobre isso no sábado, não perca, tá? Na hora da escola sabatina, eu vou estar falando sobre isso. A Bíblia e a tradição. Mas alguns vão criando seus dogmas, os seus comportamentos, os seus ensinamentos e acham que isso é o caminho para levar para os céus. Não. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se você quer chegar ao céu, você precisa desse intercessor, precisa do Espírito Santo, que é quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo, que se revelou de várias maneiras no passado, hoje ele se revela através disso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Então não adianta você querer colocar os seus dogmas. Os dogmas são esses que estão aqui, ó. E interpretado por ele mesmo, não por você, não por uma liderança de igreja. Não é que a liderança não tenha responsabilidade sobre isso. Não é que eu, como pessoa comum, não tenha responsabilidade sobre isso. Eu tenho. Mas a minha interpretação da Bíblia não pode fugir da interpretação dela mesma. Caim, cheio de justiça própria, cria os seus dogmas e quer simplesmente que Deus aceite isso. É isso aqui que eu tenho. Deus fala, não. Eu não quero que você traga o que há de melhor em você. Eu quero que você traga aquilo que eu pedi. Aquilo que eu pedi pode ser contrário à sua natureza, mas o que eu pedi é isso. Eu sou Deus. Foi isso que aconteceu no Éden. Vários frutos para comer. Adão e Eva podiam comer de todos eles, mas resolveu comer o único que Deus reservou para si. Não podia ser assim. Justiça própria nunca será aceita por Deus. Nunca. É por isso que eu preciso frisar mais uma vez para você e para mim também, que a cada dia eu tenho que oferecer no altar da minha vida, do meu coração, tenho que aceitar a oferta maior, o intercessor maior, que é Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Leia o capítulo 4, tem mais lições para aprender lá. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre intercessores humanos. 2 grupos de pessoas, Abel e Caim. Não tem para onde correr. Não são 42 mil religiões, são 2 apenas. Aqueles que são cheios de justiça própria e aqueles que fazem as coisas de acordo com a vontade de Deus. Escolha o time melhor. Querido eterno Pai que estás nos céus, obrigado por esta bonita lição que a sua palavra nos apresenta. Nos ajude agora a alinhar-nos e alistar-nos no exército de Abel, aquele que oferece no altar a oferta verdadeira. Perdoa-nos porque muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso modo. Abençoa os nossos amigos que estão do outro lado. Guarda-nos para o teu reino. Te rogamos por Jesus. Amém.